Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ganhar tempo? Por gentileza, irmãos, abra a Bíblia de vocês no livro... faz aqui bonitinho, glórias a Deus. 2 Crônicas, capítulo 10. Quero dizer para os irmãos que o presbítero Washington me fez esse convite. Agora já era mais de 18 horas, mas nós estamos aqui porque nós não falamos de nós mesmos, é a graça, é o Espírito e a bondade de Deus nas nossas vidas, ok? Então vamos lá, 2 Crônicas, capítulo 10, eu estou aqui abrindo em outro lugar, conversando com os irmãos e abrindo em outro lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou fazer a leitura, irmãos, e eu queria que os irmãos acompanhassem conosco. Diz assim: E foi Roboão a Siquém, porque todo Israel tinha vindo a Siquém para o fazer rei. Sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, o qual estava então no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou Jeroboão ao Egito, ou do Egito. Porque enviaram a ele e o chamaram, e veio, pois, Jeroboão com todo Israel, e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai fez duro o nosso jugo. Alivia, pois, agora a dura servidão do teu pai, e o pesado jugo que nos tinha imposto, e servir-te-emos. E ele lhes disse: Daqui a 3 dias voltai a mim. Então o povo se foi. E teve Roboão conselho com os anciãos que estiveram perante Salomão, seu pai, enquanto viveu, dizendo: Como aconselhais vós que se responda esse povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se te fizeres benigno e afável com este povo, e lhes falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe deram, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele e estavam perante ele. Amém? Só até aqui, os irmãos podem sentar. Muito obrigado. Glórias a Deus. Então, queridos, se quiser deixar a Bíblia aberta, pode deixar. E antes de entrar na palavra, normalmente os pregadores vendem livros, aquela coisa, né? Eu não tenho livro para vender. Mas eu... Oi? Amém. Queridos, mas eu não vou deixar de vender meu peixe. Nós estamos... conversei com os irmãos um dia desse, alguns irmãos a gente vai conversando aí pelos corredores, né, e tal, sempre falando da palavra de Deus. Um dia desse eu fui pregar numa igreja, e eu descobri que ia pregar nessa igreja, porque um dia de madrugada, o Senhor falou comigo assim, perto da meia-noite. Eu estava de madrugada e o Senhor falou isso, perto da meia-noite. E eu acordei, e ali eu acordei e falei assim, eu não sabia se estava acordado ou estava dormindo, e quando eu vi isso muito nítido da parte de Deus, eu falei: Deus vai me chamar para pregar. Deus vai me chamar para pregar, eu já sei disso. Passou 2 dias, um pastor me chamou, né? E aí eu falei: Deus, qual texto que eu vou usar? E aí o Senhor me direcionou para a parábola das 10 virgens. Quando eu li o texto da parábola das 10 virgens, e ali os irmãos sabem, capítulo 25 de Mateus, ela é uma parábola que ela está inserida dentro de um texto ou de um tema maior, que é o período da vinda de Cristo. É chamado de sermão escatológico de Jesus. E eu lendo aquilo ali, eu falei: Senhor, mas aqui não está dizendo perto da meia-noite, está dizendo à meia-noite, ouviu-se um clamor, aí vem o noivo. Não está dizendo perto da meia-noite. E aí o Senhor, o Espírito Santo de Deus, me levou lá para o texto de Paulo em Atos, quando ele estava preso. E aí vai dizer que perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam ao Senhor. E eu falei: ué, Deus, o que está acontecendo? Por que o Senhor me deu uma frase que não está no texto, que é para eu ler para a igreja para pregar? E o Senhor falou comigo: meu filho, vocês estão perto da meia-noite, que é quando vai ouvir-se o clamor, aí vem o noivo. E eu quero que você pregue sobre o que a igreja tem que fazer antes da meia-noite, que é o dia ou o momento da vinda do noivo. E eu queria compartilhar essa experiência com vocês, já que estamos falando sobre experiência, e dizer uma coisa para vocês, irmãos. Está na hora de nós buscarmos
viver em santidade com o Senhor, trabalhar mais e se entregar mais a Deus. A gente tem que fazer isso. Um dia desse, eu conversando com alguns irmãos também, eu falava com os irmãos, irmãos, se alguém te vender esse carro vale 50 mil, e a pessoa falar assim, eu vou te vender, mas você só pode usar uma semana. Você daria 50 mil naquele carro que você só pode usar uma semana? Não usaria. Ou você não daria. Você vai falar, rapaz, mas eu vou dar uns 500 conto aí para você, e olha lá, porque eu estou precisando muito desse carro. Não dou esse valor porque eu só vou usar uma semana. E eu falei para ele, irmãos, este mundo também já foi. A gente não vai poder usufruir muito mais, porque ele já está com os dias contados. A gente está vendo isso acontecer. E para continuar e terminar aqui esse assunto, aliás, melhor dizendo, eu li o Apocalipse aí na década de 80, volta do ano de 85, e eu estava conversando também isso com os irmãos. Falei, irmãos, quando eu li o Apocalipse a primeira vez, eu era um menino, uma criança, não sabia que um dia eu ia ser crente nem nada, e eu vi lá que a pessoa do anticristo vai controlar a compra e a venda das coisas, através do controle financeiro. Eu duvidei que isso aconteceria. Eu falei, isso nunca vai acontecer. Como que alguém, uma pessoa, vai conseguir controlar o sistema monetário do mundo? Não tem condições. Isso nunca vai acontecer. Eu pergunto para vocês hoje, quem é que consegue passar um mês sem depender do sistema financeiro? Você consegue ficar um mês sem usar banco, sem usar Pix, sem usar nada? Porque a gente recebe sempre pelo banco, paga muitas vezes. Está vendo que a coisa está acontecendo? Então está a hora, irmão, da gente desapegar desse mundo, de verdade. Não só por discurso. De discurso, irmãos, não resolve. Os fariseus eram excelentes de discursos, mas a gente tem que levar o que nós aprendemos para a prática. Amém? Então, nós estamos pertinho da meia-noite. Vamos buscar azeite, né? Glórias a Deus. Foi a senhora, irmã Conceição, que pregou lá das 10 virgens, não foi? Na casa da irmã. Exatamente, está na hora de... Ainda dá tempo de buscar azeite, viu, irmãos? Queridos, e assim, eu queria dizer uma coisa para os irmãos. Irmãos, nossa igreja é uma igreja abençoada. Nós temos vários trabalhos para a gente se envolver. Nós temos círculo de oração de segunda a sábado. Dá para a gente vir orar. Nós temos culto e trabalhos todos os dias à noite. Nós temos ensaio segunda, nós temos esse culto terça, nós temos culto na rua, a igreja nas ruas às quartas-feiras, nós temos quinta doutrina, nós temos sexta-feira, normalmente rede lá, e tem algumas coisas aqui para jovem, né? Sábado sempre tem alguma coisa, domingo tem a escola dominical e domingo à noite tem o culto de celebração. Aí de repente alguém fala, nossa irmão, mas isso cansa. E eu digo para os irmãos, quando eu estava trabalhando lá no mundo, eu trabalhava mais do que isso e eu não cansava. E eu falo para Deus, Deus, eu me recuso a cansar com coisas espirituais. Eu não aceito, muda a minha vida. Se eu estou enfadado de coisas espirituais, alguma coisa está errado comigo. Eu estou cansado de ir na igreja 2 vezes por dia, por exemplo, 3 vezes, 7 vezes por semana, eu me cansar com isso, alguma coisa não está normal. Mas amém. Eu cobro de mim, estou falando de mim. Então, irmãos, se envolvam. Amanhã mesmo nós vamos fazer culto lá no metrô. Se o irmão não puder ir, tira esse período de oração de 5h30 a 7h30. Deus, eu vou botar... Eu não posso ir lá porque eu tenho que esperar meu marido, eu tenho que fazer isso aqui para minha esposa, para o meu filho. Mas eu vou botar aqui meia hora, 1 hora de oração pelos irmãos que vão estar lá, para as vidas se renderem. Você não está indo, mas você está lá. Os irmãos entenderam? Então, e aí vai, né? Então, queridos, vamos aqui. O texto que nós lemos, dentro do tema que foi proposto para esse mês, a gente viu aqui uma experiência, não vou nem usar a palavra experiência para não entrar fora do contexto. A gente viu um caso onde não foi aplicado o que o tema desse mês nos aconselha. O rei Roboão, filho de Salomão, começou a reinar. E quando ele começou a reinar, Jeroboão foi até ele, porque o povo estava insatisfeito com o excesso de impostos que Salomão tinha colocado sobre o povo para construir o templo, para construir a casa do rei, etc, etc. Então, quando Salomão morreu, o reino estava em paz, o reino estava rico, tudo estava construído, tudo estava bom. O rei Salomão chegou a fazer escudos de ouro
para os irmãos terem uma noção. E aí, não vou entrar mais em detalhes, porque o assunto é mais outro, e o rei Roboão recebeu Jeroboão. Jeroboão foi uma espécie de líder, que algumas tribos chegaram para ele e falaram, rapaz, vai lá conversar com esse rei, para ver se ele ameniza, as coisas já estão bem, não precisa de tanto imposto. Somos uma nação rica, somos uma nação próspera, e não precisamos mais de tanta cobrança de imposto. E aí a Bíblia aqui, o texto que nós lemos em 2 Crônicas, capítulo 10, diz que o rei Roboão foi de encontro, ou chamou os anciãos que tinham aconselhado, convivido com o pai dele. E aí, qual foi o conselho dos anciãos, ou dos idosos, ou dos mais velhos, ou dos mais experientes? Roboão, meu filho, ameniza mesmo. Não há necessidade. A carga está pesada, já tem muito tempo que esse povo está sendo, vamos dizer assim, não vou dizer explorado, esse povo está trabalhando demais. Dá uma aliviada, dá uma descansada, você vai conquistar o povo com essa atitude. E aí, nós não lemos o texto todo, a passagem toda que fala sobre isso, e a Bíblia vai dizer que depois o rei Roboão chamou os mais novos, a galera, como diz os jovens, do rolê. Vem cá, vamos conversar aqui. Eu vim aqui, o Jeroboão veio aqui, melhor dizendo, pediu isso, eu me aconselhei com os anciões que estavam com meu pai, falou assim, e vocês o que dizem? Aí os mais novos falaram, não, rapaz, fala para ele que se o seu pai arrochou, você vai arrochar muito mais. Se a mão do seu pai era pesada, a sua é muito mais. Fala isso. Irmãos, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que 10 tribos, quantas tribos tinha em Israel? 12. 10 tribos saíram do domínio de Roboão. Ficou com 2. Depois aconteceu outras coisas, eu não vou entrar no mérito. Olha o que faltou ouvir os mais velhos, os mais experientes, o que sabia o caminho das pedras, como nós dizemos por aí. Olha o que aconteceu, olha o prejuízo. E prejuízo não só financeiro ou material, mas principalmente o espiritual, porque aquelas 10 tribos nunca mais conseguiram ter uma vida de espiritualidade, nem de fidelidade diante do Senhor. Então, irmãos, nós vemos aqui, na real, o que não é ouvir, o que acontece quando a gente não ouve os mais experientes. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E partindo daqui, eu queria dizer algumas coisas para os irmãos. O nosso tema desse mês, ele vai falar exatamente sobre isso, a observância, ou o valor que nós devemos dar à experiência. Amém? Estamos bem? Os irmãos estão comigo? Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria dizer para os irmãos, e eu já vou me colocar como um homem mais um pouco experiente, não tanto, mas eu falo que eu já vi janeiro passar 50 vezes, então já é um pouquinho de estrada. Mas o que acontece? Nós temos que observar o valor das experiências. E como é que eu vou observar esse valor? Eu vou olhar para o outro, eu vou olhar para o próximo. Nós, como cristãos, nós devemos olhar as experiências dos próximos para aprendermos na nossa, de pessoas do mundo? Não. Ou dentro da palavra, ou pessoas que estão convivendo conosco, que têm o mesmo objetivo, o mesmo foco e o mesmo propósito, pelo amor de Deus. Eu não vou pegar uma pessoa que não é crente, irmão, vamos ter juízo. O salmista, ele diz assim, eu conheço mais do que todos os meus mestres, porque eu observo a tua palavra. Então ele está se comparando com algum professor de alguma arte, alguma coisa lá fora, ele vai dizer, mas eu sei mais do que ele, porque eu observo a palavra de Deus. Então, se eu estou querendo aprender alguma coisa através de uma pessoa, eu tenho que olhar ou pessoas dentro da palavra, ou pessoas que têm o mesmo propósito de vida que eu. Então, e partindo disso, eu vejo que a gente poderia falar sobre 2 experiências. Primeiro, a experiência de vida. Quem já viveu mais do que a gente, e eu costumo dizer isso para os meus filhos, eu digo o seguinte, aonde você vai passar, o papai já passou.
E eu sei como é que é o caminho. Aonde você vai pisar o seu pezinho, eu já pisei. Né? Gabriela, Esdras, eu aconselho eles, as outras, né? Estamos aqui falando. Tanto sobre fé, tanto sobre convivência. E aí, algumas vezes eu falo para eles, olha, o papai também teve prejuízo, porque eu não ouvi meu pai. Às vezes lá em casa, eu converso com eles e falo, olha, se eu tivesse ouvido o papai, eu não estava pagando prestação de casa hoje. Que já era o papai, já tinha condições de ter comprado. Brinquei, não ouvi meu pai. Paciência. Então, irmãos, nós temos a experiência de vida, de vivência de vida, que temos que ouvir os mais velhos. Tem que ouvir. Não só quando o mais velho quer falar. Desculpa se os irmãos estão se ofendendo com a questão do mais velho. Eu gosto de ser assim. Você pode me chamar de velho, pode me chamar, irmão, eu sou tranquilo. Tem um hino que diz assim, se eu estou ficando velho é porque Deus está me deixando viver. E eu louvo a Deus porque Ele está me deixando viver. E eu tenho 50 anos e quero ver o arrebatamento. Pronto. Então, assim, os irmãos dêem o nome que os irmãos acharem melhor. A Bíblia chega a dizer várias vezes, vários termos, né? E a gente vai ver isso daqui. Então, queridos, há experiências de vidas que a gente pode aproveitar porque a gente vai passar por elas. Eu, por exemplo, eu pego um irmão que tem 60 anos, eu tenho 50. Ele já viveu 10 anos a mais do que eu. Com certeza ele já passou por coisas que eu não passei ainda. Com certeza. Ora, e se eu for procurar ele, e ele vai me dizer, não faz assim não, faz assado. Eu vou fazer assado, tenho que fazer. Ou eu vou querer passar pela experiência ruim, por um prejuízo, por uma derrota, por uma ferida que eu posso evitar. Então a gente tem que ter essa humildade de ouvir quem já viveu ou quem já passou por uma experiência de vida. Ok? Essa é o primeiro foco, a primeira entrada que eu queria dizer para os irmãos. Então, ouça, irmãos, não custa nada. O que você fez nesse caso? Eu estou passando por isso. O que você fez? Como que você agiu? O que você decidiu? É bom, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou dar só um exemplo. E às vezes a pessoa não precisa nem falar. Irmãos, quando eu venho aqui, eu sei que nem todos têm oportunidade, muitos trabalham, estudam, mas quando eu vejo essas irmãs, que eu falo para os irmãos do Senhor, falar para se juntar, louvado seja o nome do Senhor, se juntar essas irmãs, a idade de cada uma das irmãs do ciclo de oração, dá para fazer um bocado de ano, não dá? E eu vejo essas irmãs orando, irmãos, e eu falo assim, rapaz, se essas irmãs que são mais idosas do que eu, têm mais experiência, se elas estão todo dia aqui orando, é porque esse negócio é importante. Então eu também vou no bolo, eu estou atrás delas, eu vou seguir o que elas estão fazendo. Então, assim, não precisa nem falar, né? Por outro lado, existe também experiências espirituais. E eu queria dizer isso um pouco para os irmãos. Irmãos, existe a experiência de vida, de como eu vou viver melhor aqui nessa vida, mas existem as experiências espirituais. E essas experiências são importantes e muito importantes para a nossa vida. Por que elas são importantes? Quando eu falo de experiência espiritual, eu não estou falando de uma experiência de vida. Às vezes eu escolho alguma coisa e eu vou falar para alguém, ó, escolhe deste jeito. Vou voltar na experiência de vida. Por exemplo, tenho alguns irmãos aqui da igreja que são servidores. E a gente já conversou e eu descobri que a maioria desses irmãos fazem a mesma coisa quando conversa com jovens. Faz concurso. Experiência de vida. Faz concurso, cara. Você tá novo, cai matando aí. Entendeu? E a gente faz isso. Por que porque a gente teve uma experiência, a gente se deu bem e a gente quer que o outro também siga. Pronto. A experiência de vida, ok. E a experiência espiritual? Essa é melhor ainda. Quando a gente toca no mundo sobrenatural. E aí a gente tem um ganho espiritual naquilo ali. E quando eu vejo alguém fazendo isso, eu também tenho que desejar fazer aquilo. Eu vi uma experiência e um testemunho que eu acredito nele, de um homem chamado Joel Simão. Está no YouTube o testemunho desse irmão. E pela forma que ele vai falar, que ele vai narrar o que aconteceu, ele foi arrebatado. Quando eu vi a experiência, eu ouvi a experiência desse homem. E aquilo despertou em mim um desejo, uma sede, que eu tenho levado isso ao Senhor. Eu falo, Deus,
eu não peço nada para o Senhor nessa terra. Irmãos, eu não peço uma balinha, eu não peço nada. Mas eu falo para Deus, Deus, se eu puder pedir alguma coisa para o Senhor, eu queria conhecer o céu, antes de chegar lá, igual o Senhor mostrou para esse homem. Porque eu vi alguém que teve uma experiência sobrenatural. Então nós vamos ter esse convívio com pessoas que viveram milagres. E a experiência espiritual, ela é extremamente importante. E eu vou te dizer por quê. Quando Josué foi atravessar o Jordão com as 12 tribos, Josué virou e falou bem assim: pegue 12 pedras no meio desse Jordão e leve cada uma para uma tribo. Porque vai passar as gerações. E os filhos dos filhos dos filhos dos filhos vão olhar essas pedras e vai dizer assim: pai, o que significa essa pedra? E o pai vai dizer assim: meu filho, está vendo aquele Jordão lá, extremamente profundo? Parece que tem lugar lá que dava 40 metros, se não me engano. Essa pedra aqui, nós tiramos de lá no dia que Deus abriu aquelas águas. Sabe para que servia aquela pedra que eu chamo de experiência sobrenatural? Para que no dia que o diabo vier atacar a nossa fé, e não pense diferente, porque o diabo vai vir com frieza, com dúvida, com uma série de coisas, do mesmo jeito que ele chegou para Eva, foi assim que o Senhor falou? Ele faz isso constantemente nos dias de hoje. Aí você vai olhar para aquela experiência e vai dizer assim: eu não vou ser atingido por dúvida alguma, porque eu vivi um sobrenatural, eu vivi um mundo, aleluias, eu vi um mundo espiritual. Um dia Deus rasgou a cortina entre o mundo normal e o mundo espiritual, e eu experimentei, e eu sei que o mundo sobrenatural, ou espiritual, ou invisível, existe, e eu vou continuar crendo assim. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos, bem rápido. Alguns anos atrás, a gente morava aqui na 13, e a igreja que eu congregava nós perdemos isso, oh Jesus. A mocidade, ela saía à noite, às vezes de madrugada, às vezes 1 hora, 2 horas da manhã, e eles saíam à noite tocando nas casas dos irmãos, não era, irmãos? E aí um dia, antes de dormir, às vezes eu ficava orando na sala, às vezes minha esposa, né? Vai ficar hoje? Não, então fico, tal. E nesse dia o Senhor falou comigo assim: hoje eu quero falar com você. E aí eu fui para a sala orar. E aí, antes de abrir a Bíblia, eu falei: Senhor, hoje, aliás, o Senhor sempre falou comigo, eu louvo ao Senhor, e eu leio a tua palavra, eu vejo o Senhor falando comigo, mas hoje eu queria uma experiência diferente. Eu queria que o Senhor falasse comigo diferente. E aí eu estava ali, orei bonitinho, abri a palavra, Deus falou tremendamente comigo. E aí, não tem nada a ver o texto que eu vou citar aqui agora depois, era outra coisa, estava lendo em Salmos, se eu não me engano, e aí eu fui dormir. Quando eu fui dormir, irmãos, passou um pouquinho, eu senti, eu ouvi um hino da harpa sendo cantado. E eu ouvi, aí eu levantei. Eu falei assim: amor, os jovens estão vindo cantar aqui fora, vamos lá. Aí a esposa não acordou, e eu peguei e fui. Quando eu cheguei e saí da porta da sala ali, que eu fui ver, eu vi uma multidão não, né? Uns 20 anjos do lado de fora. Eu via só as sombras não, as silhuetas deles, não via definido, mas do lado de fora eu via uns 20 anjos cantando o hino da harpa. E aquilo me trouxe um êxtase, um gozo na alma tão grande, que eu falei línguas, na minha conversão, eu falei língua antes de ser batizado, foi nessa visão. Eu comecei a falar em línguas, e aí, enquanto eu falava em línguas, e os anjos cantavam lá fora, eu peguei e falei, falando aqui, eu vi 3 frases. Uma delas falava assim: no livro de Hebreus está escrito. Só que eu, naquela alegria, não entendi bem. A segunda frase foi o seguinte: e eles venceram pelo sangue do Cordeiro. E a terceira frase, Apocalipse 22:13. Eu ouvi uma voz falando assim, em Hebreus está escrito, tal, que eu não lembro. E a segunda coisa, aquela voz boa, gostosa, acolhedora,
falava assim: e eles venceram pelo sangue do Cordeiro. E a terceira frase, Apocalipse 22:13. Depois os irmãos quiserem pesquisar aí. E quando eu voltei, eu fui falar para minha esposa: amor, não era a mocidade, eram anjos. Que eu vou voltando, eu acordei. Estava tão real que eu levei um susto. A visão era tão real que eu me assustei quando eu acordei. E aí eu fui para a palavra. Quando eu fui para a palavra, eu não conseguia mais. Que eu fui conferir o que estava em Apocalipse 22:13. Isso não é uma coincidência. O mundo espiritual foi aberto para mim, pela graça de Deus na minha vida. E essas experiências, elas vão me servir para quê? Os irmãos acham que depois desses anos todos, o diabo já não chegou na minha mente, querendo dizer que Deus não existe, querendo colocar... Você acha que eu não vejo? Já, irmão. Para eu desanimar da fé, numa hora de luta, numa hora de dor, numa hora de injustiça, numa hora de perseguição. Às vezes você está assistindo um filme, que eu parei muito de assistir filme, o filme joga uma ideia de ceticismo, de incredulidade na nossa mente, e o inimigo quer aproveitar aquilo. Aí eu me lembro e falo: eu sei que um dia eu estava na minha casa, e o Senhor falou que queria falar comigo, e eu pedi ao Senhor uma experiência sobrenatural, e Ele, aleluias, falou comigo, Apocalipse 22:13. E dentro dos milhares de versículos da Bíblia, Deus não ia dar não foi uma coisa que saiu da minha cabeça. Foi certinho o que Ele falou. Então eu sei que Ele existe, está repreendido toda incredulidade, toda dúvida e toda mentira de Satanás. As experiências sobrenaturais servem para isso. E aí eu vou dizer para os irmãos, se eu tenho que olhar para um idoso, eu tenho que olhar para uma pessoa que já teve experiências de vida, eu também tenho que olhar para quem já teve experiências sobrenaturais, como eu via do Joel Simão, e falar: Deus, eu também quero isso. Eu também quero ser firme na fé, eu quero também, desculpa o termo, esfregar na cara do cão quando ele vier com essa coisa na minha mente. Era o que Deus tinha falado para Josué. Deus falou: Josué, vai acontecer. É como se Deus estivesse falando: vai acontecer futuramente. Do inimigo dizer que esse negócio de milagre não foi, que o Jordão não foi aberto, aí você mostra essas pedras. É assim que a gente tem que buscar. Ok, irmãos? Amém? Então, ser humilde é a base disso tudo. Ser humilde é a base disso tudo. Eu sou humilde para ouvir a pessoa que... mas fulano não tem... eu estudei em várias escolas, eu fiz vários cursos, eu fiz isso. Uma vez eu estava no meu trabalho, chegou uma turma de pessoas recém-formadas, todas se achando, arrogância lá em cima, nariz empinado, eu juntei todo mundo, falei assim: sabe esse concurso que vocês fizeram? Que vocês ralaram, vocês estudaram, vocês fizeram cursinho, passaram noite acordado estudando, sonhando em entrar nessa instituição, sabe? Eles falaram: sei, sim. E eu falei assim: vocês lutaram para entrar numa instituição que foi forjada pelos homens que vocês desprezam agora, achando que vocês são alguma coisa. Vocês estão realizando um sonho de entrar numa instituição que quem construiu são as pessoas que vocês desprezam. Irmãos, nós estamos numa igreja que a maioria dela foi formada por pessoas que não tinham um curso de teologia. A gente sabe disso. E a gente vai desprezar isso. A gente vai desprezar, como já foi falado aqui, as irmãzinhas do cabelinho branco, que está aqui de manhã orando por nós. É caso a gente se pensar. Tá? O livro de Levítico, capítulo 19, ele tem um mandamento. Eu já vi alguém falando: a Bíblia não fala sobre conselhos, a Bíblia é mandamento. Conselho é se eu quiser ou não. E capítulo 19, versículo 32 diz assim: diante das cãs é os cabelos brancos. E eu estou orando a Deus para ficar de cabelo branco, porque eu estou achando que não vai ter nem cabelo para ficar branco. Mas Deus está tendo graça. Diante das cãs te levantarás e honrarás a face do velho. E terás temor do teu Deus, eu sou o Senhor. E quando fala que levantar, irmãos, não é só quando a pessoa mais idosa chegar, a gente levantar, não. Quando está falando de honrar aqui, não é só da boca para fora, não. É ouvir, é atender. Isso agrada a Deus.
E quando alguém agrada a Deus, essa pessoa é abençoada. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, Romanos capítulo 5, eu estou indo para o final. Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele vai dar uma serventia para a experiência. Às vezes a gente fala, mas para que serve, né? E eu já dei uma prévia aqui sobre o valor da experiência. E ela serve para isso. A experiência serve para quando nós passarmos por problemas espirituais, e eu estou falando agora da fé, ela vai me servir de esteio. Eu vou me apoiar não naquilo que eu estou vivendo naquele momento, mas no que eu já vivi. E a Bíblia é repleta de Deus mandando a gente fazer isso. Lembrar do que Deus já fez nas nossas vidas. Talvez agora eu estou passando no meio de um deserto. Talvez agora eu estou passando por uma angústia sem fim. Talvez agora eu estou passando por uma dor absurda na alma. Talvez agora eu estou passando por uma necessidade. Eu estou diante de algo de uma porta que parece que não vai abrir, de uma situação que não vai mudar. Mas aí quando eu olho para a experiência que eu já tive, eu falo assim, há um Deus trabalhando na minha vida, no meio desse deserto, e eu me lanço na vontade dele. A experiência serve para isso. E o apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Romanos, ele vai jogar a experiência dentro de um contexto de tribulação. Normalmente, irmãos, a gente tem experiência, na hora da aflição mesmo. Irmão. É preciso a gente sentir a necessidade para a gente buscar a Deus, para Deus nos ajudar, para a gente confiar. Quando eu comecei assim, ler mais Bíblia e tudo, e eu leio o Salmo 107, eu acho que já contei isso lá em casa, não sei se eu já contei aqui para os irmãos, e os irmãos vão ver lá no Salmo 107, que o salmista ele faz dizer assim, que os navegadores ou os mercadores, eles saem no mar, deixa eu ver se eu acho aqui para os irmãos entenderem isso, muito engraçado isso. Aleluia. Deus, meu Deus. Pronto. Salmo 107, versículo 23. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso, presta atenção, que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos, e as suas almas se derretem em angústia. Andam e cambaleiam como ébrios, e esvai-lhes toda a sua sabedoria. Então clamam ao Senhor na sua tribulação, e ele os livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta e acalma-se as ondas. Então se alegram com a bonança, e ele assim os leva ao porto desejado. Quando eu li isso aqui, eu falei, Deus, eu não estou entendendo. Estou falando aqui para os irmãos. Falei, Senhor, eu orei a Deus, eu não estou entendendo isso aqui. O Senhor, o pessoal sai para vender no meio das águas. O mar está tranquilo. O Senhor manda a tempestade. E aí os homens ficam aflitos. E aí eles oram ao Senhor. E aí a onda se acalma, fica tudo tranquilo. Ué, Deus, é só o Senhor não mandar a tempestade que não tem problema para eles. Foi isso que eu falei com o Senhor. E Deus me respondeu, graças a Deus. Ele falou assim, meu filho, se eu de vez em quando não mandar uma tempestade, eles esquecem de mim. E vai errar o caminho. E quando eles me buscam, eu levo eles ao porto desejado. Qual é o porto desejado que vocês querem? Salvação. Então, de vez em quando, Deus vai mandar mesmo. Então, normalmente, e quem já passa por uma tempestade, já passou por uma crise, uma aflição, seja o que for, e Deus deu a solução, como sempre dá quando a gente busca, ele vai entender, fala assim, rapaz, eu já passei por uma aflição igual essa. E Deus me deu escape, então eu vou me tranquilizar e confiar mais. Alimenta a nossa fé. Então, o contexto que Paulo vai usar no capítulo 5 é exatamente sobre isso, sobre tribulação, né, que vai trazer a experiência. Olha só, versículo 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência traz a esperança. E essa palavra esperança aqui, ela tem um contexto no original de confiança para a salvação.
Então, a experiência, ela vai desenvolver em mim uma firme esperança de salvação. Mas o contexto que ele está dizendo aqui é o quê? De angústia, de tribulação, de dor. E eu preciso passar por isso para alimentar a minha esperança. Até porque, muitas vezes, se a gente não passar por tribulações e angústia neste mundo, a gente não tira o coração deste mundo. A gente, às vezes, precisa ver que este mundo é ruim, não presta, não gosta da gente. A gente tem que sentir na pele que esse mundo nos odeia. Porque senão o nosso coração fica aqui. E não vai para a experiência eterna. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Então, queridos, busquem experiências espirituais. De verdade, busca mesmo, caia na oração, deseje. Eu chego para Deus e eu brigo mesmo comigo mesmo, né? Não é com Deus não, eu brigo comigo. Eu falo, Deus, eu não posso aceitar. Eu não posso aceitar, Senhor. Eu gostar mais das coisas terrenas. Um dia desse eu me descobri assim. Deus, eu não posso mais me sentir à vontade, não me sentir cansado, em 2 horas na frente de uma TV, e 2 horas eu não consegui orar. Isso não é normal para mim, Senhor. Não é normal eu passar 2 horas assistindo um filme e ter dificuldade de passar 2 horas estudando a palavra. Irmão, nós somos espirituais, a velha carne tem que morrer e o espiritual tem que viver. Se eu estou alimentando, ou se eu me sinto mais à vontade de alimentar as coisas pelo lado carnal, significa que eu não estou espiritual. Isso é muito simples, a conta não é difícil de fazer. Não tem para onde a gente correr. Então, busque experiências. Peça a Deus para gostar, eu peço isso, né? Então, vamos pedir a Deus para gostar do espiritual, para amar o espiritual, para nos transformar, para almejar. Um dia desse eu comentei com alguém, eu falei assim, se nós buscássemos as coisas espirituais, só do mesmo jeito que a gente busca as carnais, a gente estava muito melhor. Não era nem para ser mais, porque o certo é ser mais. As coisas espirituais têm que ser buscadas com mais prioridade. Mas eu falei assim, se buscar só igual, a gente estaria bem melhor. E a gente precisa buscar experiências, precisa buscar intimidades, precisa buscar a face do Senhor. E porque nós estamos perto da meia-noite. E eu quero terminar com os irmãos uma coisa. Queridos, a gente precisa, eu fiz um compromisso com Deus de ser justo com a palavra de Deus. E para não levar nada que não seja a nítida palavra de Deus. E eu queria aqui, eu falei, Deus, eu vou tocar no assunto para esclarecer uma coisa para os irmãos. O livro que nós lemos, o texto base, ele vai dar um contexto diferente sobre experiências. E eu preciso esclarecer isso para os irmãos. É a verdade que o tema que nós estamos tratando, ele é muito sério, ele é muito verdadeiro, a gente tem que fazer como eu tenho trazido, como outras pessoas trouxeram para os irmãos, mas o texto de Jó que nós estamos lendo, e aqui eu quero terminar fazendo isso, ele vai falar, o assunto não é a sabedoria dos mais idosos, o assunto é outro, e eu vou falar com isso bem rapidinho para os irmãos. Se você quiser abrir a sua Bíblia, Jó capítulo 12. E eu vou aproveitar aqui o irmão Marcos. Quando você começou a ler, irmão Marcos, eu falei, é de Deus. E eu estou falando isso aqui para os irmãos entender que às vezes a gente pega algum texto, não usa 100% ali e tal, mas não há heresia nenhuma, viu, irmãos? Entenda isso. Não há nada de errado dentro do texto. Só que o assunto que Jó está tratando aqui não é para se dar a sabedoria ou buscar a sabedoria maior nos idosos. É isso que eu quero dizer para os irmãos. E o irmão Marcos, ele fez muito bem. O versículo 12 não é uma afirmação. O versículo 12 é uma pergunta. Alguém tem essa versão onde o versículo 12 de Jó é uma pergunta? O irmão Marcos, a irmã Elsa também tem. Por que é uma pergunta, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Por que é uma pergunta?
É isso que a gente precisa entender. O texto do capítulo 12, ele vai envolver uma resposta que Jó vai dar para os seus amigos no capítulo 12, no capítulo 13 e no capítulo 14. E, na verdade, o que Jó está propondo é que aqueles homens busquem a verdadeira sabedoria. Entenda bem, havia ali um questionamento entre os amigos e Jó, de onde estava a verdadeira sabedoria, quem poderia dar a verdadeira sabedoria, aonde se alcançar a verdadeira sabedoria. Esse é o contexto do texto aqui. E aí, eu queria ler para os irmãos, por exemplo, a versão da Bíblia Sefer, que é uma das versões tirada direto da Bíblia hebraica. Ele vai dizer assim: somente os anciãos têm entendimento, e é na extensão dos dias de vida que está a sabedoria. Aí vai dizer de Deus: com ele é que está a sabedoria e o poder. Somente a ele pertencem a inteligência e a sabedoria para o conselho. Os irmãos entenderam aqui? E depois eu vamos tentar ligar uma coisa com a outra. Eu vou ler aqui outro versículo, outra versão, que eu gosto demais dessa versão. Está a sabedoria, versículo 12, em outra versão. Está a sabedoria com os idosos e na longevidade o entendimento? Não. Ele responde no versículo 13. Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. O que isso quer dizer? Que tira tudo que foi falado aqui? Não. Não tira. O que Jó está respondendo aqui é o seguinte: que há uma sabedoria humana, aquela que eu falei para os irmãos que eu chamo de vivência, há a sabedoria que é a experiência espiritual. E aí, o que é que eu vou fazer? Deus me mandou ouvir as pessoas mais experientes, não mandou? Eu vou ouvir. Deus mandou eu buscar experiências sobrenaturais, não mandou? Mandou ou não mandou, irmãos? Mandou, claro, ué. O que é que ele disse lá para o profeta? Né? Desce, que eu vou fazer você ouvir coisas que você não sabe. Deus manda a gente fazer isso. Agora, queridos, o que o Jó está dizendo é que nós não devemos parar na busca de experiências em homens, nem em animais, como o capítulo 12 inicia falando. Eu aprendo, a natureza revela Deus. Uma palavra como essa revela Deus. Um louvor, como foi cantado pela equipe de louvor aqui, revela Deus. Mas o autor está dizendo que eu também devo buscar Deus diretamente. Essa experiência, essa sabedoria, ela está disponível e Deus quer que eu busque nele, porque se eu buscar só na natureza, ela pode vir distorcida. Se eu buscar só no homem, ela também pode vir distorcida. É Deus que tira todas as impurezas daquilo que eu aprendo, seja pelos homens e seja pela natureza, porque nele está a sabedoria pura, plena, total e completa. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, ele não está desprezando os idosos, ele está dizendo: os idosos têm algo a ensinar, mas eu não posso me contentar e parar aqui. Eu aprendo aqui e continuo buscando no Senhor. Os irmãos estão entendendo? Glórias a Deus. É isso que o texto quer dizer. Eu fui hoje para a igreja, que palavra maravilhosa daquele pastor. Eu fui para a igreja hoje, mas que hino abençoado daquela equipe. Senhor, mas eu quero mais. Igual eu fiz com o Senhor. Falei: Deus, o Senhor já me falou tanto lendo a palavra do Senhor, mas hoje eu queria uma experiência diferente da sua parte do Senhor. E Ele deu. Queridos, é isso. E tudo isso serve para quê? Para que serve tudo isso que a gente está falando? Tudo isso, eu buscar a sabedoria, eu buscar experiências, para que serve tudo isso? Fortalecimento da fé, que vai me levar à obediência.
Entenda uma coisa, irmãos, e eu vou terminar aqui, já são 9:03. Entenda uma coisa. Tudo que Deus nos manda fazer de liturgia vai desembocar, como dizia antigamente, tem o foco de nos fortalecer para a obediência. E tudo que o inimigo falar, fazer, propor, vai tentar nos tirar da obediência. Ponha isso. Por que vocês vieram hoje na igreja? Quem vem na igreja já é salvo? Não. Vir na igreja vai nos fortalecer, vai nos ensinar, Deus vai nos visitar, nos dar graça, e para a gente fazer o quê? Obedecer. O fim, o objetivo de tudo é obediência. E quando eu desobedeço, e ainda que ninguém está vendo, eu estou afetando a minha comunhão com Ele. E o inimigo vai fazer isso. E aqui eu termino dizendo para os irmãos, pode colocar isso na sua cabeça. Falei alguns dias já, lá no livro, no Velho Testamento. O povo achou que a arca era o suficiente para ter a presença de Deus. Deus deixou os filisteus levar a arca. Porque a presença de Deus vem pela obediência, pela santidade. Depois o povo falou, não, nós temos o templo. O templo tá legal também, né? Templo do Senhor, templo do Senhor. Deus deixou os babilônicos arrebentar com tudo, para mostrar que Deus quer de nós todas as obediências que a palavra nos manda. Aí a gente vai ver no Velho Testamento, capítulo 7 de Mateus, lá naquele dia Jesus fala muito, Senhor, eu profetizei, eu preguei, eu fiz tanta coisa, e o Senhor vai dizer, eu não conheço vocês. Vão querer usar, olha a artimanha do ser humano, quis usar a arca, quis usar o templo, e agora quer usar a obra que faz na substituição da obediência. Nada substitui a obediência. Lute para ser obediente. Lute para buscar o Senhor. Lute para limpar o coração de todas as coisas más. E é isso que vai valer naquele grande dia. Irmãos, eu agradeço a oportunidade. Peço desculpa, passei um pouquinho, mas Deus abençoe. Obrigado pela paciência de verdade. Em nome de Jesus.